Olá, hoje nós vamos conversar um pouco sobre as doenças túbulo-intersticiais. As doenças túbulo-intersticiais, assim como as glomerulopatias, embora possuam diversas etiologias, elas vão se expressar histopatologicamente, e clinicamente em formas estereotipadas, resumindo-se a poucas formas patológicas e sindrômicas, dentre as quais a gente pode destacar a necrose tubular aguda, a nefrite intersticial aguda, a nefrite intersticial crônica, a necrose de papila e os distúrbios tubulares específicos. As doenças tubulointersticiais elas vão ser definidas pela presença de anormalidades histológicas e funcionais que vão envolver preferencialmente os túbulos e o interstício, quando comparados aos glomérulos e os vasos renais. Tais doenças elas podem ser responsáveis por casos de injúria renal aguda, e de doença renal crônica. Em todo paciente com doença renal crônica, a gente vai esperar que exista algum grau de alteração funcional nos túbulos. Todavia, quando a causa base da doença renal crônica for uma doença tubulointersticial, vai haver uma perda desproporcional da função de reabsorção tubular em comparação com a função glomerular de filtração. Ou seja, nós vamos ter um paciente com uma taxa de filtração glomerular normal ou pouco reduzida, todavia já apresentando alterações na função de reabsorção tubular importantes, ou seja, poliúria, isostenúria, distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-bases, tá? Então, a gente vai ter pacientes com essas alterações e com a taxa de filtração glomerular normal ou próxima do normal. Dentro das doenças tubulointersticiais que foram comentadas, nós vamos focar na necrose tubular aguda e na nefrite intersticial aguda, que vão ser causas relevantes de lesão renal aguda, vão fazer parte do diagnóstico diferencial e vão acrescentar a nossa aula de lesão renal aguda, que será dada num outro momento. Dentro da necrose tubular aguda, o que é necrose tubular aguda? É a perda do epitélio tubular em diversos pontos do parênquima renal bilateralmente. De forma muito básica, é de fato uma necrose tubular que vai acontecer de forma aguda, comprometendo ambos os rins. E por que eu devo saber sobre necrose tubular aguda? Porque ela é muito prevalente. 50% das lesões renais agudas em pacientes críticos, ou seja, internados em UTI, vão ser em decorrência de necrose tubular aguda, e 35% da lesão renal aguda em pacientes internados vai se dever a essa etiologia. Ela também tem uma alta letalidade. 80% dos pacientes que apresentam necrose tubular aguda são pacientes que estão gravemente enfermos e que vão acabar evoluindo para o óbito. Quais são os segmentos do túbulo renal que são mais lesados? Basicamente, vai ser o ramo ascendente da alça de Henle e o túbulo contorcido proximal. Isso vai acontecer porque estes são os locais do túbulo onde existe a maior taxa metabólica, logo, a ausência de perfusão, o déficit de ATP vai fazer com que essas áreas que necessitam de maior aporte energético acabem sofrendo necrose de forma mais frequente e precoce. E como que se dá a fisiopatologia da necrose tubular aguda? Basicamente, eu tenho uma isquemia, um processo isquêmico renal, uma hipoperfusão, ou uma lesão renal direta, que vai levar a necrose e descamação do epitélio tubular, fazendo com que exista obstrução do lúmen tubular.
Eu tenho necrose das minhas células e essas células vão se depositar no interior do meu túbulo, obstruindo ele. Além disso, eu posso ter plasma com toxinas diluídas. Por exemplo, eu tenho um paciente que sofreu um politraumatismo, que teve uma perna que sofreu, por exemplo, esmagamento dentro desse acidente automobilístico. Com isso, sofreu necrose muscular. Essa necrose muscular liberou, através da morte celular, né, mioglobina, e essa mioglobina está em excesso no meu plasma. Quando eu faço a minha filtração e eu filtro lá líquido e mioglobina, por exemplo, o meu túbulo tem como papel reabsorver, fazer reabsorção tubular de água. Isso vai fazer com que exista um aumento da concentração de toxinas dentro do meu túbulo, ou seja, filtrei mioglobina e água, reabsorvo água, vai supersaturar a mioglobina dentro do túbulo. Isso vai levar à formação de cristais de toxinas que também vão levar à obstrução do lúmen tubular. Essa obstrução do lúmen tubular vai dificultar o escoamento do fluido tubular, fazendo com que exista um bloqueio desse fluido tubular, levando a uma queda da taxa de filtração glomerular. Como é que eu vou continuar fazendo a minha filtração se eu não consigo dar espaço para que o meu ultrafiltrado continue caminhando por dentro do túbulo? Além disso, eu tenho o processo de feedback tubular, que nessa situação vai contribuir também para uma queda da taxa de filtração glomerular. Com isso, meu paciente vai apresentar disfunção renal. Quais são os achados clínicos da minha necrose tubular aguda? Eu posso ter uma necrose tubular aguda isquêmica, ou seja, um paciente que está com o rim sendo hipoperfundido, e essa hipoperfusão vai fazer com que eu sofra necrose das células tubulares, porque elas não conseguem receber aporte sanguíneo. Como eu estou hipoperfundindo o rim, eu vou ter uma lesão renal aguda oligúrica, ou seja, se eu recebo pouco líquido para filtrar, o meu rim vai filtrar pouco e ele vai produzir pouca urina. Eu também tenho a NTA nefrotóxica, ou seja, ao invés de ter apenas o insulto isquêmico, ou seja, a hipoperfusão, eu vou ter a atuação de toxinas fazendo com que eu desenvolva a necrose tubular aguda. Ela pode ser oligúrica, poliúrica ou com diurese normal. Então, na NTA nefrotóxica, o volume urinário ele não vai ser relevante. Com a necrose tubular, eu vou ter no meu sumário de urina células epiteliais. Essas células epiteliais elas vão estar presentes porque elas estão sendo necrosadas, estão descamando e elas eventualmente vão ser liberadas. E eu posso ter cilindros granulosos, ou seja, eu tenho a produção tubular de proteína de Tamm-Hosphal, que é aquela proteína viscosa que eu já comentei com vocês, e uma vez que eu estou descamando células tubulares, células epiteliais, e elas estão descamando para dentro do túbulo, elas se grudam nessa proteína de Tamm-Hosphal, que é viscosa, e formam os cilindros granulosos que eu também posso ver no meu sumário de urina. Eu tenho uma queda da taxa de filtração glomerular, como eu já comentei no slide anterior, que vai levar a uma elevação das minhas escórias nitrogenadas. Se eu não consigo filtrar, as minhas toxinas elas vão se elevar no meu sangue, ou seja, a creatinina vai aumentar, eventualmente a ureia também. Além disso, uma vez que o meu túbulo ele é o responsável por reabsorver solutos, líquido, se eu tenho morte tubular, eu não vou conseguir fazer essa reabsorção. Concordam? Dessa forma, a minha densidade urinária ela vai tender a ser baixa. Por quê? Se eu não consigo reabsorver líquido no meu túbulo, eu vou conseguir concentrar a urina? Não.
Se a minha urina não consegue ser concentrada, eu vou ter uma densidade reduzida, porque eu vou ter muito líquido diluindo as toxinas. Além disso, a minha fração de excreção de sódio vai ser maior do que 1%, mesmo que o meu doente esteja desidratado. Por quê? Quem é que vai ser o responsável por reabsorver o meu sódio para eu poder reabsorver água no estado de desidratação? O túbulo. Se o túbulo está doente, ele não consegue fazer isso. Então, mesmo em desidratação, a minha fração de excreção de sódio vai ser maior do que 1%. Eu posso diferenciar, inclusive, a lesão renal aguda por necrose tubular aguda da lesão renal aguda pré-renal, ou seja, por hipoperfusão renal, olhando a minha fração de excreção de sódio, tá? Na lesão renal aguda pré-renal, ou seja, quando o meu rim ainda não sofreu necrose tubular aguda, mas eu estou com disfunção renal porque eu estou desidratado, eu estou urinando pouco porque eu estou desidratado, a minha fração de excreção de sódio vai ser como? Menor do que 1%, porque o meu túbulo ainda não necrosou, o meu túbulo está íntegro e ele é capaz de reabsorver sódio. E quando eu estou desidratado, o que acontece? O meu rim tenta reabsorver a maior quantidade de sódio possível para que eu reabsorva também água. Quando eu tenho necrose tubular aguda, eu tenho células tubulares incapazes de exercer seu trabalho. Dessa forma, por mais que eu esteja sendo mal perfundido, eu não consigo reabsorver muito sódio, minha fração de excreção de sódio vai ser maior do que 1%, e com isso a minha urina não consegue ficar concentrada. Basicamente, como eu falei para vocês, a fração de excreção de sódio vai ser uma forma excelente de fazer diagnóstico diferencial, fazer a gente pensar numa lesão renal aguda em MTA, mas nós devemos lembrar que, se o paciente estiver em uso de diurético, eu não posso fazer esse diagnóstico diferencial através da fração de excreção de sódio, porque o objetivo do diurético é fazer o quê? Aumentar a excreção renal de sódio. Então, se eu uso diurético, eu estou falseando esse resultado. Como que eu posso falar para vocês no slide anterior que um paciente é capaz de ter uma necrose tubular aguda não oligúrica e por vezes até poliúrica? Como é que uma pessoa pode ter doença do rim acontecendo de forma aguda, tendo um túbulo necrosado e ainda assim apresentar muita urina, uma poliúria? Isso vai acontecer basicamente porque, além da função glomerular, eu também tenho função tubular. E a gente geralmente conversa sobre a função glomerular, de filtrar, de produzir ultrafiltrado a partir do meu sangue. E a gente pouco conversa sobre a função tubular de reabsorver esse volume. Se eu filtro X ml, o meu túbulo vai ser responsável por reabsorver cerca de 98 a 99% do que eu filtro. Então, a minha função tubular ela também é muito importante. Se eu tenho uma redução da função glomerular e uma redução também da minha função tubular, eu posso ter poliúria. Como? Se a gente pegar aqui um paciente, por exemplo, com uma taxa de filtração glomerular de 7 ml por minuto, tá? Quando o normal é 100 ml por minuto, e eu tiver um paciente com a reabsorção tubular de 60%, quando o normal é 98 a 99% de reabsorção tubular, como que vai ser o volume urinário dele? 7 ml por minuto de filtração glomerular, vezes 1.440 minutos, que é o que eu tenho em 24 horas, esse rim ele vai filtrar cerca de 10 litros, o que é muito pouco comparado ao que a gente costuma
filtrar habitualmente. Se eu reabsorver apenas 60% dos 10 litros que foi filtrado em 24 horas, isso vai levar a uma produção de urina de cerca de 4 litros, o que é muita coisa. Isso só aconteceu porque eu estou com a reabsorção tubular de 60%, enquanto o normal seria 98 a 99, tá? Se a gente for fazer algumas contas, se a gente considera, por exemplo, que a taxa de filtração glomerular de alguém é cerca de 100 ml por minuto, e a gente multiplica isso por 1440, que é a quantidade de minutos que eu tenho em 24 horas, isso vai dar uma taxa de filtração glomerular de cerca de 144 mil ml filtrados em 24 horas, tá? Se eu faço a reabsorção de 98% desse volume, isso vai me dar um volume urinário de cerca de 2,8 litros, inferior ao que eu produzi de urina numa situação onde a taxa de filtração glomerular do indivíduo foi só de 7 ml por minuto, desde que a reabsorção tubular dele seja de cerca de 60%. Esse é basicamente o motivo do porquê pessoas com necrose tubular aguda podem apresentar poliúria mesmo com disfunção renal grave. Como que é o curso clínico dessa doença? Eu vou ter a primeira fase, que é a fase de instalação ou de exposição, quando, por exemplo, o paciente está desidratado. Nesse primeiro momento, a minha célula ainda não sofreu necrose, eu só estou sendo submetido a um fator de risco que leva o meu túbulo a iniciar o processo de necrose. Na segunda fase, que é a fase de manutenção, que vai durar cerca de 7 a 21 dias, eu tenho de fato a injúria tubular instalada, ou seja, os meus túbulos já necrosaram e descamaram, e nela acontece a redução da taxa de filtração glomerular. Na terceira fase, eu tenho a fase de recuperação, onde o meu túbulo, o meu epitélio tubular, ele já começou a ser reconstruído. Nessa fase, a minha capacidade de concentração urinária ainda está prejudicada, então eu posso começar a apresentar poliúria e distúrbios hidroeletrolíticos enquanto existe a recuperação. Dentro das etiologias possíveis da necrose tubular aguda, nós podemos ter as isquêmicas e nefrotóxicas, como eu falei. Dentro das nefrotóxicas, nós temos as causas exógenas, as toxinas exógenas e as toxinas endógenas. Elas podem causar lesão direta do epitélio tubular e também lesão da microvasculatura, causando uma lesão isquêmica secundária, por exemplo. Dentro da necrose tubular aguda, nós vamos ter venenos como o etilenoglicol, o veneno de cobra ou de aranha, no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca, de aneurisma de aorta abdominal e hepato biliar. Nos pigmentos, nós vamos ter a mioglobina e a hemoglobina. Nós podemos ter também associada o choque ou hipotensão prolongada. Nós temos, por conta da sepse e da síndrome inflamatória sistêmica, e também com fármacos associados à nefrotoxicidade, como aminoglicosídeos, anfotericina B, contraste iodato, ciclosporina e alguns quimioterápicos. Dentro das etiologias, separando exatamente pelo mecanismo de lesão, a lesão tubular exclusiva vai acontecer com o uso de aminoglicosídeos, cisplatina, que é um quimioterápico, e metotrexato.
Vasoconstrição renal ocorrendo mais do que lesão tubular, nós vamos ter com o uso de contraste radiológico, ciclosporina e tacrolimo. Na vasoconstrição renal com lesão tubular igual, nós vamos ter a anfotericina B, e a lesão tubular associada à precipitação intratubular associada à vasoconstrição, nós vamos encontrar na rabdomiólise. E como que eu trato a necrose tubular aguda? Basicamente com medidas de suporte, mantendo a euvolemia, que significa, se eu tenho hipovolemia, eu forneço para esse paciente soro fisiológico a 0,9%. Se eu tiver hipervolemia, eu vou utilizar diuréticos de alça para tratar a hipervolemia. Se houver euvolemia, eu vou manter a euvolemia do doente. E eu vou evitar novas agressões. Novas agressões vão reiniciar aquele processo fisiopatológico, fazendo com que o meu indivíduo não consiga sair da fase de manutenção para a fase de recuperação. É importante lembrar que antigamente as pessoas morriam de lesão renal aguda porque elas não conseguiam sair da fase de manutenção para a fase de recuperação. Se a pessoa apresentasse uma lesão renal aguda muito grave, com distúrbio eletrolítico e ácido básicos graves, por exemplo, ou com uremia, esse paciente não conseguia sobreviver com essas disfunções por cerca de 7 a 21 dias. A partir do advento da hemodiálise, nós conseguimos substituir a função do rim durante o período em que essa pessoa aguarda, se ela tiver manifestações graves, a recuperação da função do rim. Dentro de algumas situações especiais da NTA, nós precisamos destacar, por exemplo, que a necrose tubular aguda associada a aminoglicosídeos tem como fatores de risco sepse, hipovolemia, doença renal crônica prévia, idade avançada, uso concomitante de vancomicina, hipocalemia e uma posologia maior do que 2 vezes por dia. O início geralmente acontece após a segunda semana da introdução da medicação. O segmento tubular lesado geralmente é o túbulo proximal e a alça de Henle. O quadro clínico costuma cursar com a lesão renal aguda não oligúrica associada a hipocalemia e hipomagnesemia. Uma forma de prevenção dessa disfunção é evitar a desidratação, ou seja, manter o paciente hidratado, corrigir a dose do antibiótico, do aminoglicosídeo, pela taxa de filtração glomerular. Lembrando para vocês que aminoglicosídeos incluem a gentamicina e a amikacina. Eu também, quando possível, devo monitorar o nível plasmático das medicações e ajustar a dose por eles. Infundir a droga em dose única, ao invés de fracionar de 12 em 12 ou de 8 em 8 horas, escolher fazer de 24 em 24 horas. A droga permite essa prescrição. E a correção da hipocalemia e da hipomagnesemia também são muito importantes. A anfotericina B, um antifúngico, ele tem como fatores de risco dose cumulativa maior do que 1 grama. A forma convencional da anfotericina B é mais nefrotóxica do que a microsomal, que é mais nefrotóxica do que a liposomal. A liposomal é a forma menos nefrotóxica da droga. Hipocalemia e hipomagnesemia também são distúrbios com fatores de risco para a nefrotoxicidade pela droga. O quadro clínico inclui uma lesão renal aguda, hipocalemia, hipomagnesemia, diabetes insípidos nefrogênico, acidose tubular renal do tipo 1, hipocalcemia e hipofosfatemia.
Nós podemos prevenir optando por usar preferencialmente a forma lipossomal, fazer a infusão de cloreto de sódio a 0,9%, 500 ml antes e depois da infusão da medicação, fazer a infusão contínua ou em período superior a 4 horas. Existem vários trabalhos mostrando que fazer a infusão lenta da droga reduz o risco, e corrigir a hipocalemia e a hipomagnesemia quando elas estiverem presentes. A necrose tubular aguda associada ao antiviral aciclovir tem como mecanismo básico a deposição de cristais intratubulares da droga. Eu devo prevenir evitando a formação desses cristais, e eu posso fazer isso hidratando o doente. Se eu hidrato o doente, quando o meu túbulo começar a reabsorver líquido, ele ainda assim vai manter uma urina diluída. Ele não vai reabsorver tanto líquido, isso vai reduzir o risco de formação de cristais dentro do túbulo. Eu devo corrigir a dose pela taxa de filtração glomerular do paciente e tentar fazer a infusão lenta durante aproximadamente 6 horas. Se eu faço a infusão lenta, eu também reduzo a concentração da droga no túbulo e reduzo o risco de haver precipitação com formação de cristais. A nefropatia por contraste, em resumo, ela tem como fatores de risco doença renal crônica prévia, hipovolemia, insuficiência cardíaca, cirrose, diabetes mellitus, mieloma múltiplo e altas doses de contraste. O início geralmente se dá 24 a 48 horas após a infusão do contraste. O pico de elevação da creatinina é em torno de 3 a 5 dias. A recuperação acontece geralmente de 7 a 10 dias. O quadro clínico inclui uma lesão renal aguda oligúrica reversível, com a bioquímica urinária parecida com a da pré-renal. A diálise geralmente não é necessária, mas quando ocorre, a mortalidade é de 29 a 36%. Dentro da sua prevenção, nós podemos destacar o uso do contraste com osmolaridade semelhante ao do plasma, contraste na menor dose possível, evitar repetir estudos entre 48 a 72 horas. Nesse caso, gente, é evitar se possível. Se você, por exemplo, tiver indicação de fazer um cateterismo em alguém que está infartado, você faz o cateterismo, vê uma lesão rápida, grave, e você nota que você vai ter que fazer um novo cateterismo com infusão de contraste para poder fazer a colocação de um stent, a prioridade não vai ser o rim, a prioridade vai ser colocar o stent no doente. Então, é evitar, se possível, e hidratar o doente. A única medida atual que nos auxilia nesse sentido é a hidratação do doente. Quando possível, a gente deve evitar o uso de AINE, tá? E suspender, se possível, e cobrar 48 horas antes do exame. Vai haver um vídeo apenas sobre nefropatia por contraste, tá? Isso porque nós usamos contraste de forma muito frequente na investigação de determinadas doenças, principalmente na tomografia e também nas abordagens, né, cardíacas, através de angioplastia, por exemplo, e também nas intervenções vasculares. Então, nós vamos ter um vídeo só sobre isso. A rabdomiólise, ela vai ter como quadro clínico hipercalemia, hiperfosfatemia. Isso vai acontecer por quê? A rabdomiólise é basicamente a lesão muscular decorrente de alguma lesão isquêmica ou de alguma lesão muscular direta. Por exemplo, pacientes crossfiteiros desidratados, né, que podem fazer lesão muscular, ou, por exemplo, um paciente que ficou preso em ferragens ou que estava preso num desabamento e teve esmagamento de algum membro.
Essa lesão do músculo vai fazer com que exista apoptose e quando você rompe a sua membrana, tudo que estava dentro da célula vai para o plasma. E o que é que eu tenho dentro da minha célula? Muito potássio e muito fósforo. Então tudo isso vai para a corrente sanguínea, fazendo com que eu tenha uma hipercalemia abrupta, uma hiperfosfatemia abrupta. Essa hiperfosfatemia faz com que o meu potássio seja quelado, né? Então eu vou ter uma hipocalcemia, eu posso ter acidose metabólica com anion gap aumentado, que a minha célula também vai estar liberando ácido úrico, ácido lático. Eu vou ter hiperuricemia, uma mioglobinuria e uma CPK geralmente maior do que 1000. O mecanismo de lesão vai ser a hipovolemia. A gente tem que lembrar que quando eu tenho, por exemplo, um esmagamento de músculo, o processo inflamatório local leva ao sequestro de volume para o músculo, né? Eu vou ter edema local. E a gente está falando de sequestro de litros de líquido. Além disso, eu tenho uma vasoconstrição arteriolar renal e um efeito tóxico direto da mioglobina. Eu devo abordar esses pacientes fazendo uma hidratação vigorosa, que deve ser precoce. Você está lá no SAMU, acaba de pegar alguém, tá? Socorrer alguém que estava preso em ferragens, que tem esmagamento de músculo. Você sabe que esse paciente vai fazer sequestro de líquido, que ele vai tender a ficar hipovolêmico, então você sabe que tem que fazer muito volume para ele. Você vai escolher o quê? Soro Ringer lactato ou soro fisiológico? Soro fisiológico. Por quê? Porque o soro Ringer lactato tem potássio. Se você sabe que houve lesão de célula muscular e que isso vai levar o paciente a ter hipercalemia, é um erro grave infundir uma solução que tenha potássio, tá? Então, a opção vai ser o cristalóide cloreto de sódio a 0,9%. Você vai infundir 3 ml quilo-hora com alvo de diurese maior do que 200 ml hora. Você vai passar uma sonda e vai ficar aferindo. O objetivo é superidratar o paciente para fazer com que ele urine mais de 200 ml hora. O objetivo de urinar muito é evitar que exista precipitação de mioglobina dentro do túbulo. Se o paciente tiver com pH menor do que 7,5, você pode avaliar a possibilidade de alcalinizar a urina dele com uma solução de bicarbonato. Notem que se você estiver fazendo uma hidratação vigorosa para o paciente e o paciente não está urinando, você tem que reavaliar essa hidratação e às vezes suspender se o paciente começar a apresentar sinais de hipervolemia. O ideal é que se você iniciar essa hidratação precoce, esse paciente não vai evoluir com lesão renal aguda. Você também deve corrigir os distúrbios eletrolíticos associados, como a hipercalemia e a hiperfosfatemia. Então, por exemplo, no SAMU, esse paciente tem que estar monitorizado o tempo inteiro, porque se ele estiver lá no monitor enquanto vai para o hospital, alterações eletrocardiográficas compatíveis com hipercalemia, como onda T apiculada, alteração do QRS, tudo isso vai fazer com que você tenha que usar o quê? O gluconato de cálcio, tá? Então, se o paciente está lá na ambulância, indo para o hospital com rabdomiólise, você sabe que ele tem hipercalemia, que vai acontecer de forma bruta, o eletro apresenta alteração eletrocardiográfica compatível com hipercalemia, você vai infundir gluconato de cálcio. Além de fazer as outras medidas para jogar potássio fora. Além disso, você deve corrigir a hipocalcemia se ela tiver sintomática. Aqui, como eu falei, lembrar que existe grave depressão de volume por sequestro e por isso devemos hidratar bem o paciente, que o alvo da diurese é 200 ml hora, mas se o paciente estiver evoluindo com oligoanúria, ele não estiver respondendo ao volume, você deve questionar se existe hipervolemia para poder parar a infusão de volume. Na síndrome de lise tumoral, o que acontece?
Você tem um paciente com câncer e você vai tratar o câncer dele, câncer, né, geralmente um tumor sólido, com algum quimioterápico. E o objetivo do quimioterápico é matar a célula maligna. Ele também mata algumas células que não são ruins. Mas quando a gente fala de apoptose, a gente está falando da liberação de quê? De tudo que está dentro da célula. Então, na síndrome de lise tumoral, eu vou ter pacientes apresentando geralmente ácido úrico em excesso, potássio em excesso, fósforo em excesso, tudo decorrente da morte celular. A lesão renal aguda ela vai acontecer por deposição intratubular de cristais de ácido úrico e elas geralmente vão estar associadas a nível sérico de ácido úrico maior do que 20 mg por decilitro. O quadro clínico vai ser semelhante, muito parecido com a rabdomiólise, mas nesse caso sem a mioglobinúria, sem a CPK tão alta. Nós vamos ter hipercalemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, acidose metabólica com ion gap aumentado e hiperuricemia importante. Nós vamos abordar esse paciente na prevenção considerando o risco desse doente, o doente com baixo risco, que é a maioria dos tumores sólidos, né, e algumas neoplasias hematológicas, eles devem ter como medida preventiva a infusão de volume pré-quimioterapia, né, com o objetivo de fazer com que esse paciente tenha um fluxo urinário alto e com isso ele não forme cristais. Os pacientes com alguns tumores sólidos quimiosensíveis específicos e com algumas leucemias, eles devem receber, além da hidratação, o halopurinol em dose alta. E os pacientes com tumores de alto risco devem utilizar a hidratação venosa com halopurinol em doses altas ou, se possível, o rasburicase. Findo a nossa conversa sobre necrose tubular aguda, não se esqueçam de checar também um vídeo sobre a nefropatia por contraste em específico. Vamos falar um pouco agora sobre a nefrite intersticial aguda. A nefrite intersticial aguda é um infiltrado inflamatório mononuclear em todo o interstício renal, sobretudo no córtex. Pode haver polimorfonucleares na pielonefrite aguda e eosinófilo na fármaco-induzida. Geralmente existe um edema tubular que vai poupar o glomérulo e ele é incomum, cerca de 2% de incidência, mas devemos destacar que ela é subdiagnosticada e, portanto, não sabemos ao certo qual a sua frequência. Sabemos que pacientes com lesão renal aguda de etiologia não determinada, grande parte delas podem se dever à nefrite intersticial aguda. A etiologia da nefrite intersticial aguda ela é variada, ela pode ocorrer devido à infecção renal, como pielonefrite, fungos, vírus, parasitas. Tá? Dentro dos vírus, nós devemos destacar, por exemplo, a antavirose, infecções sistêmicas, né, leptospirose, sífilis, streptococcus, legionelose, toxoplasmose, a própria antavirose, doenças sistêmicas como o lúpus, as vasculites necrosantes, a sarcoidose, a rejeição de transplante renal, as idiopáticas, tá, como na síndrome de nefrite tubulointersticial uveíte, e a fármaco induzida, que seria hoje uma das principais estrelas da nefrite intersticial aguda. Diversos fármacos podem levar à ocorrência de nefrite intersticial aguda. Seria uma forma de processo alérgico renal, por assim dizer. Nós temos aí as penicilinas, cefalosporinas, sulfonamidas, antibióticos, anti-inflamatórios, anticonvulsivantes, diuréticos, imunossupressores
e outros. Nós devemos chamar a atenção aqui para a ampicilina, a meticilina, a rifampicina, o ibuprofeno, o naproxeno, a fenitoína, os diuréticos tiazídicos, a furosemida, o halopurinol, o omeprazol, como vocês podem perceber, drogas muito comuns no nosso dia a dia. E quais são os achados clínicos da nefrite intersticial aguda? A introdução de uma nova medicação, ou seja, iniciei ranitidina ou omeprazol para o meu paciente. A NIA ela vai levar a um edema intersticial, a compressão tubular vai fazer com que eu tenha uma lesão renal aguda súbita e oligúrica, com produção, no caso, de pouca urina, além de uma distensão da cápsula de Gerota que vai levar a dor lombar. Além disso, a nefrite intersticial vai levar um infiltrado, como a gente viu, de células de defesa, fazendo com que eu tenha no meu sumário de urina piúria. E como eu estou falando de uma invasão tubular, eu posso ter a formação de cilindros leucocitários, ou seja, minha proteína de tan-rósforo ou viscosa se aderindo, sendo aderida por bastante leucócito. Eu posso ter uma hematúria não dismórfica, lembrando que essa hemácia ela não passou pelo glomérulo, ela não precisou se estreitar e se deformar no glomérulo para sair, e uma proteinúria subnefrótica. Eu vou diferenciar o quadro da síndrome nefrítica, Você está lá com um paciente com lesão renal aguda, apresentando oligúria, edema na emergência e hematúria com leucocitúria no sumário de urina. Você pode pensar numa síndrome nefrítica como diagnóstico diferencial, mas a diferença vai estar no fato desse paciente dificilmente ter hipertensão, mas principalmente não ter hematúria dismórfica. Ele vai ter uma hematúria não dismórfica. Além disso, eu vou ter, por exemplo, a história de uma introdução de uma nova medicação. Eu vou diferenciar esse quadro da nefrite intersticial crônica, porque na NIA eu vou ter preservado a concentração urinária e a acidificação urinária do indivíduo. Em muitos casos, nós podemos realizar no sumário de urina a coloração de Hansel, que vai observar, em muitos casos, a presença de eosinofilúria. A eosinofilúria encontra-se muito associada à sua presença de eosinófilos na urina com anemia, mas ela não é patognomônica, ela também pode ser encontrada, por exemplo, no áteroembolismo. Como que eu faço o diagnóstico? O diagnóstico é feito, de fato, com a biópsia renal. Pacientes com lesão renal aguda de etiologia não definida devem ser submetidos à biópsia renal. Nesse caso, a indicação seria perfeita. Na prática, nem sempre a gente faz a biópsia e o diagnóstico acaba sendo presuntivo. Como que eu trato a nefrite intersticial aguda? Na maior parte das vezes, apenas retirando o agente causador, por exemplo, removendo a droga que causou o processo. Eu devo tratar a causa base quando essa causa base for uma doença sistêmica, como por exemplo a sarcoidose ou lúpus. E fazendo isso, eu costumo ter uma resolução espontânea do quadro. Quando mais precoce eu faço, menor é o risco de evolução para a doença renal crônica. Todavia, se o paciente não apresentar melhora, diversos autores colocam que pode ser útil realizar a imunossupressão com prednisona 1 mg por quilo, no máximo 60 mg por algumas semanas. Tá? Alguns outros autores conversam sobre o uso da ciclofosfamida 1 a 2 mg quilo dia, se a ausência de resposta à prednisona. Todavia, eu particularmente não indico, exceto para casos sistêmicos, cujo manejo geralmente vai ser atribuído ao nefrologista. Basicamente é isso.
Obrigado. Vejam a aula complementar de nefropatia por contraste. Essa aula talvez vá fazer um pouco mais de sentido, vocês consigam lembrar desses tópicos quando a gente adentrar na lesão renal aguda propriamente dita.